Boa tarde, quinto ano. Nós hoje estamos no dia 14 de maio já, né? Estamos no meio de maio. Temos aí alguns dias já cumpridos, né? Tá dando tudo certo, graças a Deus estamos todos acompanhando, vocês estão acompanhando a aula. Acredito que estão entendendo, porque não tem surgido muitas dúvidas, só algumas, né? Espero que a Pro esteja realmente, né, ajudando vocês a entender. E estamos todos juntos, né, por um bem maior. Vocês estão seguindo a apostila belezinha. Nós não estamos perdendo conteúdo, estamos assim, nota 10. Estou super feliz, tá? Então vamos lá. Hoje a gente vai à primeira aula de português, depois nós temos ética e por fim vocês têm espanhol online com a professora Silvana hoje, tá bom? Então vamos lá para a nossa página 75 de português. A gente parou na 74 da última vez, né? Então vamos para a 75 de português, ok? Hoje tem só um pouquinho de lição de português, tá? Nós estamos aqui trabalhando uma coisa que a gente já trabalhou em sala, mas que eu gostaria de relembrar vocês desse conteúdo, que é o conteúdo da acentuação gráfica, tá? A acentuação gráfica é o acentinho que vai em cima das palavras, de algumas letras, quando elas necessitam, tá? Então, observe a frase e os seus destaques. Destaques são as palavrinhas que estão mais escuras, tá bom? Amanda é gêmea de Alice. O é tem um acento agudo. O acento agudo é aquele compridinho, né? Olha lá. É o acento agudo, né? O acento agudo é o compridinho, voltado para o lado direito, tá? O acento agudo é usado para marcar timbre aberto ou sílaba tônica das palavras. Então, toda vez que a palavra tiver um acento agudo, aquela letrinha que está sendo acentuada, a sílaba que ela participa é a sílaba tônica da palavra, tá bom? É a sílaba mais forte. Por exemplo, na palavra é ou na palavra André, né? Quando a gente fala a letrinha mais aberta, a sílaba mais aberta, ela tem um acento agudo, tá? Exemplos: cafuné, fé, tímido, xodó, tá? Na palavra gêmeas, o acento é circunflexo. Então, circunflexo é aquele chapeuzinho do vovô que a gente fala, tá? É o circunflexo. O acento circunflexo, ele é usado para marcar timbre fechado ou sílaba tônica. Então, toda vez que tiver sílaba tônica, também vai ser a sílaba do acento circunflexo, tá bom? Ah, eu preciso saber qual é a sílaba tônica. Se não tiver nenhum acento, a gente tem que falar e descobrir. Mas se tiver o acento, a sílaba do acento é sempre a sílaba tônica, tá bom? Então, ela tem um som mais fechado, né? Mais para baixo, assim, mais para dentro, né? Como, por exemplo, cânfora, sinônimo, ônibus, ciência. Olha para vocês verem, toda vez que tiver uma sílaba, uma letrinha que a gente fala mais para dentro, ele é o acento circunflexo e mais para fora é o acento agudo, tá bom? Agora vamos fazer as atividades desses dois acentinhos super fáceis, tá? 1. Coloque o acento circunflexo nas palavras se necessário. Então, só circunflexo vai aí, tá? Agudo não. Vai escrever, vai colocar o acento e vai reescrever a frase na frente, na linha da frente, tá? 2. Coloque o acento agudo nas palavras. Lembra? É na sílaba que for mais forte, tá? E vai reescrever as palavras na linha de baixo. Página 76. Coloque o acento agudo ou o acento circunflexo quando necessário. Então, nessas frases, vocês vão colocar o acento agudo ou circunflexo, qual precisar, tá bom? E não precisa reescrever a frase, é só colocar o acento. 4. Acentue as palavras
Proparoxítonas, lembra? Proparoxítonas é que tem antepenúltima sílaba mais forte, né? A sílaba mais longe do final, tá bom? 5. Escreva o nome das imagens usando adequadamente o acento agudo e o acento circunflexo. Então, todas elas são acentuadas, tá? Nós vamos escrever corretamente o nome dessas palavras, colocando o acento no lugar certo. Então, temos aí lápis, óculos, pêssego, ônibus, tênis e régua, tá bom? Terminando essa parte, vamos para a página 77. Na página 77, nós temos aí uma proposta de uma atividade que fala do texto 1, tá? Esse texto que a gente leu, né, nas outras aulas foi o texto 1. Tá falando assim, imagine que na fábula do texto 1, os burros tivessem decidido se ajudar, né? Lembra que um burro quis a carga das esponjas porque era mais leve, o outro burro quis a carga do sal, né? Quis não, né? Teve que ficar com a carga do sal, né? Lembra da historinha do burro? Então, vamos imaginar que eles tivessem decidido se ajudar ao invés de um querer ser melhor que o outro, né? Então, vocês vão escrever uma outra alternativa para essa fábula. Não se esqueça de finalizar o texto com uma nova moral. Então, aqui nessas linhas não vai caber, vocês vão precisar escrever esse texto no caderno, tá bom? No caderno, o que acontece? Quando vocês mandarem a foto para a Pro, talvez a Pro não consiga corrigir todos os erros de ortografia. Por quê? Porque vocês vão estar escrevendo e mandando a foto, às vezes eu não estou enxergando direito, né? Mas eu quero entender a história todinha, tá? Então, se atentem aos erros de ortografia, acentuação, pontuação, letra maiúscula, só que a Pro quer entender a história, tá bom? Então, escreve de um jeitinho que a Pro consiga entender, tá? Então, vocês vão escrever uma outra versão para a história. Não pode ser outra história, tem que ser uma história parecida, né? Que os burros tiveram esse serviço e depois eles decidiram se ajudar. Como eles se ajudaram? Vocês vão escrever na sua história, tá? Como eles se ajudaram e no final uma nova moral. Qual foi a lição que eles aprenderam ao se ajudar, tá bom? Então, vocês vão seguir todas essas orientações para produzir esse texto e vão enviar a foto desse texto para a Pro olhar e ler a história e entender, tá bom? E aí, os textos que tiverem ok, bonitinhos, caprichados, a Pro vai mandar o texto depois de pronto e olhado, né, vistado por mim. Eu vou mandar lá no grupo dos alunos do 5º ano para seus amigos verem a sua história, tá bom? Então, escreve bem caprichado. Depois que terminou a história, lá no seu caderno de português, você pode embaixo fazer um desenho dessa história, uma ilustração bem bonita, né? Sobre o que você escreveu. E aí, tira foto tudo junto, e daí a Pro vai postar esse trabalho seu lá no grupo do 5º ano, tá? Com essa atividade pronta, para todos os seus amigos também se espelharem na sua história e aprenderem com a moral da sua história, tá bom? Se precisar de ajuda de um adulto, não tem problema. Se precisar fazer mais tarde porque o adulto não está próximo agora, também não tem problema, tá bom? Terminando, tira foto, manda para a Pro, que eu quero ver muito bonitas essas histórias, porque as atividades de vocês, as lições, estão ficando lindas, tá bom? Eu tô adorando as lições de vocês, estão muito bem feitas, tá? Então, o 5º ano está de parabéns. E esse ano, gente, tem formatura, viu? Final do ano a gente tem formatura. E eu quero estar nessa formatura, né? Porque o Ravi vai nascer, mas até a formatura eu vou dar um jeitinho de estar lá, tá bom? Então, a gente vai estar junto. Então, vamos aproveitar todo esse ano que a gente tem para, ó, aprender muito, viu? Um beijo, já que eu volto com a aula de ética.